Oi, essa é a nossa quinta aula síncrona da disciplina de modelagem e simulação de bioprocessos desse primeiro período de 2020. Tudo bem? Nesse nosso encontro de hoje, nós falaremos a respeito de um tópico multidisciplinar que diz respeito a um fenômeno que ocorre com equações diferenciais ordinárias não lineares, que são as condições de ocorrência do comportamento caótico. Esse comportamento caótico, que é o que se chama de caos determinístico, vai ser uma característica comum a alguns sistemas que têm a descrição não linear. Então vamos começar com um exemplo que tem a ver com a história do desenvolvimento da teoria do caos determinístico, né? Então, esse meteorologista, Lorentz, em 1963, ele fazia simulações computacionais da convecção, né, na atmosfera. Então, em 1963, os computadores disponíveis não eram nem sombra do que a gente tem hoje, né? Então, o que ele tinha? Ele tinha, na realidade, uma máquina que fazia os cálculos por ele, né? Mas ele não tinha a possibilidade de ver resultados na forma gráfica, por exemplo. Ele tinha nem era uma impressora, era quase uma máquina de teletipos, tá certo? Como se fosse uma máquina rudimentar, uma impressora rudimentar, digamos assim. E aí ele colocava, esse aqui era o sistema de equações que ele usou, tá certo? Ele tem 3 parâmetros, x, y, z, que para nós não vem ao caso o que significa. Mas ele tinha as constantes sigma, ρ e beta, né? Então, se a gente observar bem aqui, em função de x, y e z, eu vejo que aqui a relação é linear, aqui a relação é linear, mas aqui, ó, eu tenho uma situação que gera não linearidade. Os parâmetros constantes sigma, ρ e beta, eles são adimensionais, que tem a ver com números adimensionais usados em fenômenos de transporte. O que nos interessa saber é que, historicamente, Lorentz fez a simulação e, depois dele rodar um certo tempo, ele pegou a listagem impressa. Em vez de voltar para o tempo igual a zero e recomeçar o programa, o que ele fez? Ele pegou os valores que ele tinha em determinada instante, o x índice k, o y índice k, tá? Lá em determinado instante k de simulação, tá? E, em vez de voltar para o valor inicial, ele usou esses valores aqui. Mas ele já tinha feito essa simulação. E ele observou que quando ele refez a simulação, não deu o mesmo resultado. Deu um resultado completamente diferente. Completamente diferente. Então ele começou a pensar que talvez esse sistema fosse sensível às condições iniciais. Muito sensível às condições iniciais. Na realidade, como o Lorentz era um meteorologista, o que acabou acontecendo? Ele não era um matemático, ele usava uma ferramenta que era uma ferramenta para resolução dos cálculos, então ele estava trabalhando num campo de ciência aplicada. Ele não foi publicar o trabalho dele numa revista de matemática, ele publicou numa revista de meteorologia. E esse trabalho ficou, por muitos anos, imerso no esquecimento. Até que, coisa de 10 anos depois, começaram outros pesquisadores a chegar à conclusão de que poderia existir o caos determinístico. Essa história toda é muito bem contada, num livro de divulgação científica que teve muito tempo na lista dos best-sellers, de um autor chamado James Gleick. James Gleick. Tá? A teoria do caos.
O Início de uma Ciência. Tá? Recomendo quem puder ler esse livro. Tá? Se nós estivéssemos com a biblioteca aberta, a Biblioteca da FURG tem esse livro. Tá? A primeira vez que eu li esse livro da Biblioteca da FURG. Tá? Então eu recomendo que leiam esse livro, James Gleick, tá? Teoria do Caos, Início de uma Ciência. Tá? É um livro bem bom. Né? Tem na Amazon, né? Vocês encontram esse livro. Esse livro é muito bom para fazer essa recuperação dessa história. Bom, o que acontece? Aqui a gente está no curso de Engenharia Bioquímica, então o meu foco é mostrar para vocês o que essa não linearidade pode provocar. E o melhor jeito é falando na prática. Então, a teoria do caos, então, é um campo de estudo em matemática. A gente tenta sempre, em vez de simplesmente falar caos, a gente sempre diz que é a teoria do caos determinístico. Por que o adjetivo determinístico? Para ter certeza que a gente está falando em um fenômeno que está associado a eventos determinísticos, não eventos probabilísticos. Tá? Então, a teoria do caos determinístico é um campo de estudo em matemática, com aplicações em várias disciplinas, incluindo física. Então, por exemplo, existe pêndulos com comportamento caótico determinístico. Engenharia, a gente tem muitos sistemas de engenharia que têm comportamento caótico determinístico. Economia, bom, não preciso nem dizer. Biologia, filosofia e química. Química. Inclusive, existe um sistema reacional que foi descoberto muito antes, 10 anos antes. Oh, o Google me atrapalhando aqui. Ops, desculpe. Posso ajudar? Na próxima vez eu desligo o celular. Aqui estão alguns resultados. Bom, então o que acontece? Existe uma reação química oscilante, tá? Ela data de 1953, tá certo? Então é uma reação química oscilante que tem comportamento caótico determinístico, tá? Ela recebeu o nome de dois autores, uma reação com um nome bem complicado, tá? Deixa eu consultar aqui a Wikipédia para lembrar o nome deles. Tá aqui. É a reação de Belousov-Zhabotinsky. Esse vídeo aqui eu já vi, um vídeo muito interessante. Tá? Ele mostra desde a mistura dos reagentes. Então ele vai mostrar os reagentes, certo? Existem várias opções de reagentes. Então a solução A é o bromato, a solução de bromato de potássio. A solução B é a solução de brometo de potássio e alguma coisa que eu não vi o que era. A solução C é o ácido sulfúrico com nitrato de amônio de série 4. E a solução D de ferroína. Tá? Então essa reação é uma reação redox, tá certo? Eu vou pular aqui. Então, o que acontece? Dependendo do estado de oxidação, né, do número de oxidação dos íons presentes, né, de série 2 e série 4, a cor da solução vai mudando de forma repetitiva, oscilatória. Essa reação foi descoberta em 1953. Tá? Deixa eu botar aqui para a parte acelerada do vídeo. Aqui. Então ela fica trocando de cor, tá certo?
forma oscilatória. Então isso pode ser usado para fazer um relógio, por exemplo. Foi medido que o período de troca dessa cor dela é aproximadamente constante, dentro de determinadas condições de concentração. Tá? E ela fica trocando de cor por causa que ela fica oscilando. Quando essa reação ela é feita em placa de Petri, né, ela tem um aspecto muito bonito, muito lindo. Mas aí tem coisas também não só do sistema reacional da reação, mas também associado com a difusão. E aí difusão é assunto de FT3, né? Então, olha aqui, ó. Deixa eu continuar aqui. A placa de Petri. A reação se dando em placa de Petri, ela é muito interessante o que acontece. Deixa eu acelerar aqui. Tá? Bom, esse é um exemplo, então, de um sistema químico que apresenta caos determinístico. Tá? Então, o mecanismo por trás dessa reação, ele é parcialmente entendido ainda. Né? Então, vamos falar da reação de Belousov-Zhabotinsky. Tá? Então, ó, a descoberta do fenômeno é acreditada a Boris Belousov, que se deu conta na década de 50, né? Mas no intervalo de 51 a 58, que uma mescla de bromato de potássio, sulfato de série 4, ácido malônico e ácido cítrico, substâncias diferentes daquelas que foram usadas na prática que a gente viu, tá? A concentração de íons série 4 e série 3 oscilava, notando-se isso mediante a oscilação da cor da reação de uma cor amarela até incolor. Né? Belousov fez 2 tentativas de publicar sua descoberta, mas foi rejeitado ao não ser capaz de explicar seus resultados de forma que satisfizessem os editores das revistas nas quais o apresentou. Seu trabalho foi publicado finalmente em uma revista menos respeitável. Só em 61, um estudante chamado Zhabotinsky redescobriu a sequência dessa reação, ainda que os resultados do seu trabalho não tenham sido amplamente disseminados. E ele não era conhecido até uma conferência em Praga em 1968. Tá certo? Bom, então se vocês procurarem, vocês vão encontrar um modelo matemático que descreve a cinética dessa reação, desse conjunto de reações complexas, tá certo? Envolvendo essas espécies. Tá? E observem que a própria Wikipédia ela é muito errônea, né? Por exemplo, aqui ela fala em sal de ferro, lá ela fala em sério, tá certo? Então existem várias formas de fazer esse sistema oscilante, tá? Mas eu não queria falar disso, eu queria falar do sistema de Lorentz. Então, o que a gente tem no sistema de Lorentz, né? A gente tem que esse conjunto de equações eu posso simular no computador. Eu vou voltar para o PowerPoint. Tá? Então, como eu vinha dizendo, a teoria do caos trata-se de sistemas complexos e dinâmicos rigorosamente determinísticos, mas que apresentam um fenômeno fundamental de instabilidade chamado sensibilidade às condições iniciais. Então, para quem trabalha com simulação computacional, é importante ter ideia do fenômeno do caos determinístico e saber que ele está associado a, primeiro, a presença de equações não lineares, segundo, a fato de que essas equações não lineares vão ser muito sensíveis às condições iniciais. Tá? Então, vamos para a simulação. Eu estou com o Scilab aberto aqui, né? E eu tenho aqui um simulador de Lorentz, que eu já implementei. Tá? Então, depois eu explico porque o nome é atrator de Lorentz. Eu já posso explicar agora, dependendo das condições iniciais, dos valores de beta, sigma, beta e rho, o que vai acontecer? Nós vamos ter respostas diferenciadas. Então, eu peguei os valores da Wikipedia, né? Sigma igual a 10, beta igual a 8 terços. Aqui não está beta, porque beta é uma palavra reservada do Scilab, tá? Tanto é que ele fica azul quando eu escrevo beta, tá? Por isso está bet. Beta é 8 terços, rho igual a 27,9. Aqui os valores iniciais de x, y, z. Aqui o índice do nosso vetor. Aqui o passo de integração no tempo, o tempo igual a zero. Então, em vez de contar no tempo, eu fiz em i,
Então eu fiz 10.000 cálculos de I, enquanto I menor que 10.000, para ir começando em 1. Né? Então vou repetir 9.999 vezes. Então o modelo simplificado do modelo convectivo da atmosfera de Lorentz está aqui, ó, dx dt igual a sigma vezes y menos x, dy dt igual a x que multiplica ρ menos e menos y, dz dt igual a x vezes y, o termo não linear, menos bet vezes z. Aqui está o método de Euler em x, método de Euler em y, método de Euler em z. Aqui está a passagem para o vetor para eu poder graficar. Aqui está o incremento em i. Aqui eu armazeno o tempo. Eu não precisaria, porque eu vou graficar direto numa superfície. Tá? E os valores que foram armazenados, eles são plotados usando um comando que a gente não usou ainda, chamado plot 3D, que permite no Scilab, dadas as coordenadas, fazer uma superfície. Então, quando eu executo, o que eu observo? Então, aqui eu tenho aqui o eixo x, o eixo y e o eixo z. Eu observo essa figura interessante, onde as coordenadas de x, y e z, elas giram ao redor de dois valores de referência. Esse valor aqui e esse valor aqui. Por isso que esse tipo de comportamento é chamado de atrator estranho. Tem a ver com a teoria de Poincaré a respeito da solução de equações diferenciais. Tá? Bom, como a mídia se apropriou bastante do assunto da teoria do caos, aspectos vinculados ao lúdico foram levantados principalmente na explicação para os leigos a respeito de o que significaria para o modelo convectivo da atmosfera ser sensível às condições iniciais. E aí Lorentz escreveu que equivaleria ao clima variar na Índia porque uma borboleta bateu asas no Brasil. Então, quando Lorentz disse isso, escreveu isso, ele disse por quê? Porque o modelo convectivo estava colocando a possibilidade, depois da simulação, de que houvesse um comportamento não esperado, que seria, entre aspas, caótico. E ele fez isso. E aí o pessoal cunhou esse efeito de efeito borboleta. E o efeito borboleta ganhou como figura representativa exatamente o atrator de Lorentz. Tá certo? Por causa do formato do atrator de Lorentz, que parece as asas de uma borboleta. Então, a mídia força o uso dessa analogia. Mas, na realidade, o que nos importa saber é que qualquer sistema de equações diferenciais ordinárias que tiver não linearidades pode estar sujeito à presença de o comportamento caótico, dependendo das condições iniciais, da variação das condições iniciais. Tá? Bom, eu vou colocar esse programa para vocês, disponível para vocês no blog, tá? Eu vou colocar no blog, rdpf.wordpress.com, e aí vocês baixam lá esse programa para vocês virem aqui e mudarem as condições iniciais. Mudem os valores de sigma, beta e ρ. Tá? A nossa atividade vai ter a ver, a atividade que vocês vão fazer de evolução, vai ter a ver com trocar esses valores de acordo com os valores que são sugeridos pela Wikipédia. Tá certo? Tá aqui, ó. Então, ela sugere esses valores, né? Nós vamos elencar esses valores e vocês vão executar o programa para esses valores. Vai ser uma atividade bem simples. Tá? Bom, para encerrar, então, equações diferenciais ordinárias não lineares podem estar sujeitas a forte dependência das condições iniciais. A essa dependência, a essa não linearidade e a esse tipo de comportamento a gente chama de caos determinístico. Tem muito material na internet sobre caos determinístico,
tem não só a respeito dos sistemas dinâmicos, tá certo? Tem também muito material a respeito de uma geometria chamada geometria fractal, né? Essa geometria fractal advém do trabalho de um matemático chamado Benoit Mandelbrot, que trabalhava na IBM, e em algum momento as duas vertentes, tanto o trabalho do Lorentz quanto o trabalho de Benoit Mandelbrot, se uniram nos anos 70. Para vocês conhecerem essas histórias todas, tá, eu reforço, tá, que vocês, assim, se puderem, por favor, procurem pelo autor James Gleick e leiam, tá, a Teoria do Caos. Tá? Procurem por James Gleick, vocês vão encontrar bastante material, vão encontrar o livro dele. Tá certo? Então era isso, agradeço a atenção, muito obrigado. Fiquem bem.